Graça e paz, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo e eu acredito que você também. Nós vamos falar sobre família e Deus tem feito algo maravilhoso nessa igreja quando se trata de família. A minha família e a sua família, eu tenho certeza que também foi transformada por um testemunho que vem desse altar. Então é muito prazeroso falar sobre esse assunto, é muito prazeroso trazer para vocês situações do nosso cotidiano, porque é um assunto que realmente nós vivemos dentro da nossa casa. Eu queria que para começar você abrisse aqui comigo, em 1 Coríntios 10, 31, que nós vamos ler juntos. Nós estamos carecas de saber, né? Eu posso fazer essa piada hoje, que o apóstolo não está aqui, né? Nós estamos carecas de saber que se ele tivesse ia pegar meio mal, né? Vocês não concordam? Aí ele vai estar me ouvindo lá de onde ele estiver, depois ele vai brigar comigo. Mas nós estamos carecas de saber que Deus tem interesse em participar da nossa casa. Ele tem interesse nessa comunhão de dentro do lar. Aqui em Coríntios diz assim: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E quando nós entramos dentro da nossa casa, são situações tão cotidianas que nós estamos acostumados, né? A gente chega, dorme, toma banho, acorda, faz as refeições com a nossa família, e aquilo se torna tão comum. Mas eu quero te dizer uma coisa, nesse fim de tarde, começo de noite, Deus tem interesse nessa comunhão com a sua família. Deus tem interesse de participar, de estar à mesa com você. Aqui na palavra de Deus fala: quer comais, quer bebais, o que você fizer, faça para mim a glória. E hoje eu queria falar para vocês sobre 7 pontos de por que abrir um mover de milagres dentro da sua casa. Abrir uma célula dentro da sua casa. Nós estávamos conversando hoje e eu estava falando para o Marcos que eu cheguei aqui em Getsemane, já vão fazer quase 9 anos. E eu sempre tive célula, porque eu sempre gostei. Eu acho que tem um poder especial aí em se reunir tete a tete para falar da palavra de Deus. E isso transformou a minha casa, transformou o meu casamento, está me ensinando a cuidar dos meus filhos. Compartilhar da palavra de Deus tem transformado as nossas vidas. E eu creio que vai ser assim na sua casa também, amém? Você recebe aí? Amém. Pode passar. Eu vou falar sobre o primeiro motivo aqui de abrir uma célula, um mover de milagres na sua casa. A sua família estará sempre unida em oração. E o poder da família unida é algo tão poderoso, pastor Wallace. É algo tão poderoso, sabe por quê? Lá no Éden, quando tudo começou, Deus formou uma família. E quem que o diabo tentou destruir primeiro? Ele separou a família. Ele foi lá, aproveitou o momento que a mulher estava sozinha, foi lá no ouvido dela, falou, ela cedeu. Se ela estivesse junto com o esposo dela naquele momento, não seria muito menos provável de ela ter caído? Porque Satanás sabe o poder de uma família unida em oração. Se naquele momento ela tivesse consultado, talvez, né? A gente nunca vai saber. Mas uma família unida é tão poderosa que todo o inferno teve medo daquela relação. Então, quando a gente se une com a nossa família em oração, diz lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. A família que ora junta, ela alcança junta. Ela consegue ter comunhão com Deus junto. E esse é o propósito de Deus para sua casa.
Talvez em algum momento da sua existência tenham aparecido lutas, dificuldades. O diabo tenha se levantado para afastar a sua família, para separar a sua família. Mas eu quero te dizer que há um poder nessa comunhão. E a gente sabe que realmente há uma guerra no reino espiritual, né? Eu tenho o costume de falar que eu não gosto de demonizar as coisas, mas eu também não gosto de dizer quando é que não é. Há uma guerra no reino espiritual. E eu sei que muitas vezes dentro da sua casa, talvez você tenha sentido dificuldade de se comunicar com alguém da sua família. Poxa, a gente fala para os adolescentes, né? Parece que eu estou falando outra língua. Eu falo A, ele entende tudo B. E quem traz esse entendimento é Deus para dentro da família. E através da oração, nós somos santificados, nós somos fortificados. E os nossos elos familiares, eles são, apertadinhos assim. Porque a família, a gente está cansado de falar essa frase, né? A família é um projeto de Deus, é um projeto de Deus. Ele tem interesse que a nossa família funcione bem. E transformar o nosso lar num lugar de adoração, num lugar onde nós recebemos a palavra de Deus, é uma chave de sucesso. Por isso, às vezes, nós sentimos tanta resistência nisso. Mas eu quero te desafiar hoje a começar a colocar na sua casa um tempo de adoração, um tempo de oração, uma lista de pedidos. Crie estratégias com a sua família. Eu tenho falado muito com os nossos jovens sobre isso. Criem estratégias. Porque às vezes a gente cria estratégia para tudo. A gente cria estratégia para fazer uma dieta, para fazer atividade física. Mas para o reino de Deus a gente precisa de estratégia também. Cria uma estratégia, faz uma lista de oração. Troca nas semanas, um ora pelo outro. Olha, essa semana o filho um vai orar pelo pai. E assim vai trocando, porque há um poder sobrenatural numa família que alcança unida. Amém? Pode passar o segundo. Os sonhos deixarão de ser individuais e passarão a ser sonhos familiares. Nós temos visto nesse tempo, trabalhando com os adolescentes, que o que mais afasta esses meninos dos pais, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, é achar que não faz parte daquela família. Eu não faço diferença aqui. Se eu não existisse aqui, não ia fazer a mínima diferença. Mas eu quero dizer para você que quando nós compartilhamos sonhos juntos, nós crescemos juntos. E o seu filho, sua filha, sua nora, seu genro, seu sobrinho, quem estiver lá no seu seio familiar, vai se sentir parte disso. O apóstolo, ele sempre faz muito isso e é impressionante. Toda vez que ele tem um novo projeto, ele senta com a gente, fala e a gente ora. E depois que eu fui mãe, eu comecei a entender o que ele estava fazendo. Ele estava mostrando pra gente que aquele sonho ali não era só dele. Que aquele projeto não era só dele. Ah, Bianca, mas meu filho tem 5 anos de idade, ele não vai entender nada. Mas ele vai compreender que ele faz parte de uma família que tem sonhos, que tem planos, que tem projetos e que coloca esses projetos na mão da pessoa que pode realizar. Ele vai crescer entendendo que Deus é o provedor dessa casa. E quando ele construir uma casa lá na frente, ele vai levar esses mesmos princípios para dentro da sua casa. Amém? Às vezes eu vejo famílias e a gente conversa com o pai, a mãe, e depois a gente conversa com o jovem e a gente diz para o menino, e aí, qual é o teu sonho? O meu sonho para o próximo ano é que eu quero ir para Disney. Que bom. Aí a gente conversa com o pai, não, o nosso sonho é que a gente tem que comprar um carro novo porque o nosso quebrou. Então aquela pessoa está fora do projeto, está separado. Então compartilha, marido com a sua esposa, compartilha, pai com seus filhos, mãe com seus filhos, com seu marido. Não, esse ano nós vamos lutar, porque a mamãe vai entrar num mestrado, e nós vamos juntos orar, jejuar, ter o nosso cofrinho lá para colocar
Nossa moeda para guardar um dinheiro. Por quê? Porque a família que sonha junto, ela alcança junto. Faça a sua lista com a sua família de sonhos, de projetos. Tanto que nós temos aprendido nesse altar sobre isso. Tanto que nós temos escutado. E eu não sei se você já leu o livro de Casa em Casa. E o apóstolo fala tanto sobre justamente isso. Ter sonhos familiares. E sempre quando a gente decide sair de férias, às vezes é uma coisa boba, uma coisa simples. Vamos fazer uma viagem. A gente avisa, senta com o Lourenço e diz: olha, a gente vai fazer uma viagem no dia tal. Então tá aqui já o seu cofrinho da viagem. Por quê? Porque ele faz parte dessa casa. Ele faz parte dessa família. E ele precisa aprender a sonhar os nossos sonhos. Se a gente está sonhando em ter um carro novo, a gente conta para ele, a gente diz: vamos orar juntos. E quando a gente vai comer, a gente ora. E quando a gente vai dormir, a gente ora pelo carro. E assim nós vamos conquistando juntos no reino espiritual. Então, dentro da sua casa, precisa ser um lugar onde vocês juntos têm coragem de sonhar. Onde vocês fortalecem uns aos outros. Ai, quando o marido está meio desanimado, a esposa vai lá: não, vamos lá. Vamos, a gente vai conseguir, a gente vai conquistar. E assim vice-versa. E diz assim: também lhes digo algo. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Aleluia! E o reino das trevas sabe disso. O quanto nós somos poderosos juntos. Quando nós compartilhamos, oramos juntos, entregamos a Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades juntos, Ele sabe. E aí vem todo aquele levante. Às vezes eu falo para o Marcos: nossa, a célula familiar é algo tão rápido, tão simples, mas é tão difícil de fazer. Parece que ninguém nunca tem tempo, os horários não coincidem, o negócio não dá certo. Porque a gente precisa romper essa barreira. Eu lembro de ser criança e a gente fazer nossa célula familiar. E aí num dia um ministrava, né? A gente era criança, um ministrava a oferta, o outro ministrava a palavra, que meus pais fizeram um monte de filho também. E eu tenho 4, nós somos 4. E cada semana tinha um preletor e era aquela ansiedade. Aí hoje é tu que vai fazer a oferta. E era gostoso, é gostoso lembrar disso. Porque como crianças nós somos ensinados a guardar os princípios de Deus, a orar uns pelos outros. E esse princípio também vai transformar a sua casa, amém? Próximo. A casa estará sempre cheia do incenso da adoração. Às vezes nós como pais, né? A gente faz aquele draminha para os nossos filhos. Poxa, meu filho, o papai queria tanto que você passasse numa faculdade de medicina, o papai ia ficar tão feliz. Né? Quem aí, pai, que já fez um draminha assim com seu filho? Eu já fiz muito. Poxa, olha, se você tirasse uma nota boa, ai, a mamãe ia ficar muito feliz. Ai, se você se comportasse, a mamãe ia ficar... A gente faz aquele draminha. Mas a gente precisa também mostrar para os nossos filhos, com o nosso exemplo, que na nossa casa há o interesse de agradar a Deus. Da mesma forma que nós queremos que os nossos filhos nos agradem, nós precisamos aprender que há uma relação de paternidade com Deus. E quando a casa está cheia de adoração, e quando esse ambiente da casa fica cheio da presença de Deus, eu imagino sempre o rosto de Deus sorrindo, porque há alegria no coração dele. Quando, junto com a nossa família, nós rompemos e transformamos esse ambiente que o mundo inteiro está dizendo que é caos, não é? Vocês já viram tanto de separação nos últimos tempos? Tanto de filho querendo sair de casa, porque nesse momento de pandemia todo mundo teve que ficar junto. E você fica junto e começa já a se alfinetar se você não transforma aquele ambiente num ambiente de paz, num ambiente de adoração, num ambiente que agrada
a Deus, as coisas começam a... Só tem um jeito de fazer esse negócio dar certo. E é trazendo Deus para dentro da nossa casa. Talvez você fique pensando assim, Bianca, você é filha de pastores, casou com o Marcos, que também é filho de pastor, e aí foi tudo. No primeiro dia de casado, vocês já fizeram célula familiar, deu tudo sempre certo. Não foi bem assim. Nós enfrentamos nossas lutas, nós enfrentamos nossas dificuldades, e chegou um momento que a gente teve que fincar nosso pé pela nossa família e dizer, pronto, agora a luta é nossa. Os nossos pais lutaram por nós até aqui, mas a partir de agora, essa guerra é nossa. Agora, a partir de agora, nós vamos entrar no reino espiritual pela nossa casa. E demorou um pouquinho para a gente entender isso. Porque a gente vem daquela mentalidade de que os pais estão guardando a gente. Mas, a partir daí, as coisas começaram a mudar. E a palavra de Deus diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E eu sempre falo que todas as vezes que a gente vai visitar a pastora Seni, ela sempre faz a gente cantar uma canção. E é uma canção assim que ninguém sabe, tem que ser uma bem difícil, quanto mais difícil, melhor. Mas eu entendo que no reino espiritual, ali ela está gerando um ambiente de adoração. E quando Deus olha para aquele lugar, Ele sorri, Ele se alegra. E Ele recebe aquele incenso suave, aquele aroma de adoração. Assim vai ser na tua casa, assim vai ser na sua família. Você vai ser reconhecido por ter sempre uma palavra de fé, por ter ousadia para orar por alguém enfermo, algum parente que está passando por dificuldades. É assim que você vai ser reconhecido. Você vai ter autoridade para falar com os outros da sua família. Acabou já esse negócio, não, porque profeta de casa não vai fazer milagre, então eu não vou falar. Não, Deus quer te levantar dentro da sua casa. Deus quer te levantar no meio dos seus parentes. Nas reuniões de família, você vai receber, tá aqui, agora o fulano vai orar. Porque esse aqui tem uma vida com Deus, na casa dele está tudo ajustado. É isso que Deus tem para você. É isso que Ele tem para te entregar. Mas Deus precisa de um passo nosso na direção dEle. Ele precisa do nosso sim. Ele precisa do nosso esforço. E você vai ver que você vai começar a fazer essa célula com a sua família. Daqui a pouco aparece mais gente para querer participar da célula. Porque os vizinhos vão ver que o negócio está bom. Os parentes vão ver que negócio... E Deus vai começar a agregar aquelas pessoas que você nem imaginava. Por quê? Por causa do seu coração disponível. Deus só precisa disso. Ele só precisa de um coração disposto. Porque a obra é Ele que faz. A obra é dele. A gente tem essa impressão, de que nosso coração humano é difícil de confiar. E aí a gente pensa assim, eu vou levar um parente meu, para a célula, lá na minha casa. Mas ele é difícil. Ele não aceita muito, que na hora que orar ele não vai querer. Nós somos apenas a boca. A obra, quem vai fazer é Deus. Talvez você esteja aqui e o seu marido não seja ainda convertido. Talvez você esteja aqui e os seus filhos estejam distantes. Talvez a sua esposa não te acompanhe na mesma fé. Mas eu quero te dizer que a partir do momento que você criar um ambiente de adoração, as cadeias vão ser quebradas. As cadeias vão cair. E o sobrenatural vai acontecer. Você recebe aí? Então recebe, porque Deus tem algo sobrenatural para fazer na tua família. E é através de você. É através de você. Ele só precisa de alguém que se coloque na brecha para guerrear pela sua família. E se tiver alguém aqui disposto a isso, aplauda o Senhor. Amém? Recebe, Deus. Esses guerreiros que vão guerrear pela sua casa. Pode passar. Os céus estarão sendo movidos pela oração em família.
os céus são movidos. A pastora vai vir aqui com a senhora, tá? A pastora vai orar pela senhora, tá bom? Amém. Tá bom. Ela tá pedindo a oração. A pastora vai orar aqui por ela. Os céus estarão sendo movidos pela sua oração. Há um poder sobrenatural de conquistar juntos, de estar juntos dentro do mesmo propósito. Juntos, unidos como família, nós vamos chegar muito longe. A palavra de Deus é clara que é melhor serem dois do que um. Talvez você tenha vivido muitos anos guerreando sozinho. Talvez você tenha vivido anos e anos e anos, já tenha até cansado de guerrear sozinho. Mas eu quero te dizer que chegou o tempo de romper. Chegou o tempo do basta de Deus. Dê um passo além, faça algo mais, algo que você pensou assim, isso aqui eu não tenho coragem. Deus está te desafiando. Nesses 31 dias de decretos, todos os dias será uma palavra dos céus para tua casa, para tua família, para romper o sobrenatural. Entra nesse tempo e pede para Deus, coloca diante dele, Deus, eu quero a minha família junta nesse propósito. Eu quero a minha família vivendo junto comigo o sobrenatural. Deus tem o poder de fazer na tua casa. Se você já cansou de caminhar sozinho, esse é o teu tempo. Esse é o teu tempo de alcançar esse sobrenatural. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crendo, crendo, crendo. Eu queria que, por um minutinho aí, você pensasse em alguém que precisa receber esse Jesus dentro da sua casa. E você fechasse os seus olhos e dedicasse um minutinho para orar por essa pessoa. Talvez seja teu esposo, talvez seja um parente distante. Alguém que precisa ter a sua casa transformada. Talvez seja você mesmo. Tira um minutinho aí. E seja sincero diante de Deus. E se você está disposto, diz para Deus, Deus me leva nesse lugar e me usa como um agente de transformação. Me ajuda a romper aquilo que eu ainda não alcancei. Me ajuda a romper. Não me deixa terminar esse ano sem que a minha família esteja caminhando junta. Não me deixa terminar esse ano sem alcançar essa família. Apresenta diante de Deus. Deus, nós te apresentamos cada uma das famílias que estão em nossas mentes agora. Senhor, e nós queremos nos apresentar como agentes de transformação nessas casas. Nós queremos experimentar nesses 31 dias que vão encerrar esse ano. Queremos experimentar um sobrenatural. Queremos viver o sobrenatural. Queremos que no dia 31 nós tenhamos aqui os nossos milagres para contar. De gente que não queria ouvir falar do teu nome. De gente que não te conhecia. E que foi transformada. Através do nosso testemunho. Através da nossa oração. Nos dá, Senhor, ousadia. Põe, Senhor, nos nossos lábios a tua palavra. E põe no nosso coração um amor, Senhor, pela nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando vai chegando dezembro, a gente fica com essa impressão terrível de que já era, né? Chega dezembro, o ano acabou. Olha, Deus precisa de um segundo para fazer. Acho que nem isso, é só ele piscar. Então não acabou. Não acabou. Não se dá por vencido. Não coloca na sua cabeça que esse ano foi perdido. O que Deus tinha que fazer, Ele fez, mas ainda tem mais. Mas ainda tem mais. Amém? Pode passar. 5.
a palavra estará sendo lida e limpando os nossos corações. Se a gente tivesse noção acho que a gente não tem noção nem de 10% do que é essa palavra. A Bíblia é algo maravilhoso. Ela nos traz revelação. Ela desperta em nós uma sabedoria que só tem no céu. E é algo tremendo. Nós podemos ensinar os nossos filhos, trazer para dentro da nossa casa essa palavra. É algo sobrenatural. Deixa eu te dizer, a Bíblia, nela consta a sabedoria que o seu filho precisa. Está lá. E eu não vou desmerecer nenhum outro fator. Como uma boa escola, um cursinho, um curso de línguas. Eu acho que tudo isso é muito bom e eu quero poder fazer sempre pelos meus filhos. Mas a Bíblia traz uma sabedoria diferente. Instrua os seus filhos a ler a Bíblia. Ensina a sua família que na Bíblia é onde está o alimento de vocês. Se você ainda não é apaixonado por essa palavra, seja sincero diante de Deus. Às vezes a gente tem uma sensação para com Deus, né, que a gente está escondendo alguma coisa dele. Seja sincero com Deus. Tem dias que às vezes eu falo, poxa Deus, hoje eu não quero ler a Bíblia não. Hoje eu estou com preguiça. Ele sabe, Ele conhece o meu coração. Seja sincero para com Ele. Deus, eu quero me apaixonar pela Tua palavra. E teve acho que ano passado, eu orei durante o ano inteiro para Deus que eu queria ter a revelação da palavra dEle. Deus, me dá a revelação. Eu quero ler e eu quero entender. E parecia assim que a cada vez que eu orava por isso, a minha mente ia se abrindo. Sabe aqueles livros de criança que a gente abre e faz assim? Que é em 3D? Parecia que era assim quando eu abria a Bíblia. Que Deus ia falando comigo e eu ia anotando e eu ia grifando. Porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe das minhas dificuldades. E hoje Ele te convida para, junto com a sua família, amar essa palavra. Porque essa palavra é a que limpa os corações, é a que traz verdade. Não há nada que fique oculto diante da palavra de Deus. Então, naquele momento que você está lendo a palavra junto com a sua família, o Espírito Santo vai ministrando aos corações. O Espírito Santo vai ministrando e as coisas e as pessoas da sua casa vão sendo curadas, vão sendo transformadas, vão experimentando o sobrenatural de Deus. E Deus começa a te ungir e Ele vai te revelando e a sua casa começa a ficar cheia do poder de Deus. Não tem demônio que fique não. Não tem, porque é um lugar que está cheio de Deus. Não tem Satanás que fique de pé. E o apóstolo estava falando ontem, quando ele estava ministrando, que eles vêm para a igreja, agora, né, desse novo jeito, na quarta, na sexta, no sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, fora todos os outros dias que eles estão aqui. Se você chegar aqui, você vai ver que eles vão estar lendo, estudando, conversando, orientando, orando. Mas nada substitui o tempo que nós temos com Deus dentro da nossa casa. Deus criou essa hierarquia da família, porque o reino de Deus é assim. Ele nos ensina a andar, a funcionar como o reino dos céus funciona. E a família é algo divino e por isso tantos ataques nos últimos tempos nós temos sofrido. Mas a igreja não pode se cansar. E a igreja não pode vacilar e abrir mão da sua casa. Não abra mão. Ai, mas Bianca, agora a gente está tão frio, está tão distante, um distante do outro. Eu não sei nem o que os meus filhos estão passando. Mas eu quero te dizer, não abra mão. Não abra mão. Tem acontecido um contra-ataque contra as famílias. Por quê? Porque isso é algo de Deus. É algo que nada resiste contra a família unida dentro dos propósitos de Deus. Então não desista. Mas eu sozinha
para orar na minha casa. Começa a orar. Porque uma hora alguém vai se levantar para orar com você. Começa sozinha. Começa a ler a Bíblia sozinha. Começa a profetizar sozinha. Começa a impor as mãos lá. Se o pessoal achar que você está ficando doido, aí você faz de madrugada, entendeu? Quando ninguém está vendo. Para não assustar muito. Mas começa a impor as mãos. Começa a orar. Quarta-feira traz o seu vidrinho. Enche de óleo. Passa a mão lá. Não sei nem o que eu estou fazendo. Mas no reino espiritual, Deus está coletando. Ele está fazendo. Não é você só precisa ter uma atitude. Quem faz o resto é Ele. Então começa a ungir, começa a orar, a apresentar. Lê a Bíblia lá na sala, que é para todo mundo ver que você está lendo a Bíblia. Porque você vai influenciar a toda a sua casa. E aí daqui a pouco alguém vai dizer, olha, esse mês o fulano foi promovido. Aí você já aproveita, você já vai dizer assim, olha, tá vendo? É porque eu estou orando. Ai, olha, esse mês, olha, o que aconteceu? Tá vendo? É porque eu estou orando. Já pega logo a bênção lá. Olha, tá vendo? Ninguém recusa a oração, não. Todo mundo quer oração. Por mais difícil que a pessoa seja, todo mundo quer oração. Então, quando você for fazer a oração, você já... Eu posso orar por você? Agora eu vou só ler um versículozinho. Já vai se aproveitando. Porque eu tenho certeza que você vai colher muito, 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 muito mais. Amém? Pode passar. Os filhos serão edificados na palavra e poderão tomar as melhores decisões no futuro. Isso é algo tão maravilhoso, né? Eu dizia para... A gente conta pouco o nosso testemunho aqui, eu e o Marcos, a gente compartilha com os nossos discípulos, mas assim, às vezes eu tenho medo de passar para as pessoas que, é uma imagem muito perfeita, que não é. Mas um dia Deus falou comigo, vocês precisam compartilhar, porque muitos jovens e adolescentes precisam de um padrão, né? Um exemplo bom. E quando eu era adolescente, eu sempre dizia para os meus amigos que eu queria casar virgem. Sempre dizia. Mas por quê? Porque os teus pais te obrigaram? Por quê? Isso é bem tua mãe que não te deixa sair de casa. E os meus pais, eles nunca foram pais muito rígidos, assim, de não deixar a gente sair, de não deixar... Mas eu sempre tive essa consciência na minha mente, que eu queria casar em santidade. Sempre, sempre, sempre. E quando eu conheci o Marcos, foi uma das primeiras coisas que a gente conversou. E a gente começou a nossa caminhada ali, tendo convicção do que a gente queria. E era uma coisa muito louca, porque para todo mundo que a gente dizia... Essa pessoa queria provar pra gente que aquilo não ia dar certo. Todo mundo tentava provar. Qualquer amigo, pai de amigos nossos, todo mundo queria provar pra gente que aquilo não ia dar certo. Ou que a gente não ia aguentar, ou que a gente ia conseguir, mas depois não ia se acertar. Então todo mundo tinha uma palavra negativa. Mas a gente fincou nosso pé. E sabe do que é fruto dessa nossa decisão? Não é porque a gente não tinha vontade, ou porque a gente era... eles são... Não. Pelo contrário, a gente passou as mesmas dificuldades de todo casal. E as escolhas que os nossos pais tiveram na vida influenciaram diretamente nas nossas escolhas. Os nossos pais dizendo... E quando os meus pais falavam, eu lembro muito de falar sobre isso em casa. E os meus pais falarem que era o correto, que isso ia trazer muitas bênçãos, apesar de na época deles terem casado, eles não terem conhecido a Deus, eles ensinaram pra gente dentro de casa que aquilo era o certo. Que aquilo ia trazer bênçãos para nós. Que aquilo ia transformar as nossas vidas. E ali dentro de casa, a nossa identidade, ela foi forjada. E quando nós tivemos a opção de fazer as nossas escolhas, mesmo eles não colocando lá a faca no nosso pescoço, nós tomamos a decisão correta. Porque dentro das nossas casas haviam pessoas que nos ensinavam a forma certa. E se você é jovem, adolescente, é solteiro e está aqui hoje, eu quero te dizer, ouça os seus pais.
Ouça os seus pais. A Bíblia não fala, honra teu pai e tua mãe se ele for inteligente. Honra teu pai e tua mãe se ele for legal. Honra teu pai e tua mãe se ele não beber. Não. A Bíblia fala, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. E eu digo para o Lourenço, se tu quiser morrer cedo, tu vai me desonrar. Mas se tu quiser viver muito, tu tem que me honrar para sempre. Sem pressão. Mas é brincadeira, mas é sério. E é isso. Honra. Às vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente vai colher o fruto. Então, ouve. Obedece, mesmo quando você está lá. Que a gente fica, né? Nós somos humanos. E eu quero dizer para você que é mais velho, que não tem validade para honrar o pai e a mãe. Tá? Não é quando a gente assim, saí de casa, formei minha família, agora você não tem mais nada a ver comigo, agora eu faço o que eu quiser na minha vida. Não, a gente continua honrando. E a gente continua sendo edificado, sendo abençoado por essa honra. Quando a gente vai fazer um negócio, a gente continua indo lá. Pai, o que o senhor acha? Então, ora aí pra gente honra. E você, pai, através do seu posicionamento, de viver uma vida de santidade, o seu filho vai ser edificado pelo seu caráter. E aí ele vai dizer, eu vou ser um homem de caráter, porque meu pai e minha mãe são pessoas de caráter. Não, eu vou fazer os negócios de forma correta, porque o meu pai e minha mãe são assim. Porque na Bíblia eles me ensinaram que é assim. E diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. E é no caminho, é estando junto no caminho. Se você não estiver no caminho, não tem como ensinar. Se você não faz da sua casa um lugar de adoração, um lugar onde gera o sobrenatural de Deus, não tem como ensinar, não tem fórmula mágica, não tem remedinho para tomar e você não fazer nada certo e seu filho fazer tudo certo, só se Deus alcançar a vida dele mesmo e transformar. Mas é ensinar no caminho, é estando no caminho junto com ele, é vendo ele cair, ajudando ele a se levantar, é orando com ele, é lendo a palavra. Esteja no caminho com seu filho. É reconhecendo as debilidades dele e ajudando a consertar. O seu pai não vai ser perfeito, o seu filho também não vai ser. Mas juntos, vocês vão caminhar em direção ao céu. E quando chegar lá no céu, você não vai estar sozinho, não. Você vai estar com toda a sua família. Você vai estar com toda a sua casa. E lá não vai ter nada de ruim. A guerra vai ter passado, a luta vai ter passado e tudo vai ter valido a pena. Todo choro, toda dificuldade, todo joelho dobrado. Porque você ensinou a sua geração no caminho certo. No caminho certo. Amém? Pode passar o próximo. E último. O lar será protegido. Proteção é uma coisa super valorizada hoje em dia, né? Se você procurar na internet, vai ter uma lista de cidades mais seguras do mundo. Aí a pessoa vai... Portugal, né? Portugal é uma boa cidade para envelhecer. Um bom país, desculpa. Um bom país para envelhecer. E lá tem muitas cidades boas. É muito seguro. E muitas pessoas querem morar lá quando envelhecem. Porque segurança é algo super valorizado. E aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade ainda com essa questão da segurança. E a gente compra câmera, né? A gente coloca aqueles arames em casa, faz um muro bem alto. E a gente investe tudo que a gente tem de melhor para proteger o nosso bem mais precioso, que é a nossa família. Mas não tem algo que proteja mais a sua família do que edificar dentro da sua casa um altar de adoração para Deus. Às vezes a gente fala, a mudança tem que começar de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora. Na sua casa também. É do mesmo jeito. Tem que ser de dentro para fora.
tem que começar lá dentro. A proteção dos seus filhos tem que começar lá dentro. O cuidado tem que começar lá dentro. Deus quer te convidar nessa noite a edificar um altar de adoração ao Senhor na sua casa. Um mover de milagres dentro da sua casa. Uma célula dentro da sua casa. Sabe, às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas olham daí e parece assim que a gente nós que vamos ganhar se tiver uma célula. Não. Nossa, às vezes eu vejo o apóstolo lá na casa dele e ora, e não tem um almoço que ele não faça aquela oração que tem que orar por todos vocês. E ele se preocupa, ele ora, mas ele sabe o caminho para sua casa ser transformada. E eu quero te desafiar nessa noite a trazer para sua casa esse sobrenatural. A abrir um mover de milagres dentro da sua casa. Nós temos mais ou menos quantas pessoas aqui na igreja, Presley? Você sabe? Pastor Presley, desculpa. Você sabe, Pastor Wallace? Uma estimativa de quantas pessoas nós temos aqui na igreja? Umas 180. Quem aqui está com a sua família toda aqui na igreja, que mora na mesma casa, que mora na sua casa, sua família toda está aqui? Poucas pessoas. E eu quero te dizer, e eu quero declarar e decretar junto com você, que não vai ser mais assim. Que quando você vier à casa de Deus, toda a sua família estará junto com você. Toda a sua casa vai se dispor. E aquela pessoa que era contra, aquela que menos queria, vai ser quem vai te chamar. Vai ser quem vai se arrumar mais cedo. Porque quando Deus faz, Ele faz o sobrenatural. Ele faz mais do que a gente pediu ou pensou. Ele faz melhor do que a gente pediu. E eu queria te convidar a ficar de pé. Se nós tivéssemos, teria pelo menos o dobro, no mínimo, de pessoas aqui. No mínimo. Então, tem que começar de dentro para fora. De dentro da sua casa. E se você está com a sua família aqui, reúne com a sua família. Abraça essa pessoa que tem enfrentado as lutas do dia a dia com você, que tem orado por você, que tem te coberto em oração. E se compromete aí com essa pessoa. Fala, pode falar aí, nós vamos juntos até o fim, orando, pode falar, orando, lendo a palavra e nos ajudando até chegar no céu. Você recebe? Eu recebo para minha casa. Aleluia, pode aplaudir. Por que vocês se separaram? A gente vai orar ainda. Apresenta aí a sua casa. E se tem alguém da sua família que não está aqui hoje, orem por essa pessoa. Se vocês não estão conseguindo dentro da sua casa fazer um mover de milagres, apresenta para Deus. Seja sincero com Ele. Seja sincero. E diga, Deus, eu quero me comprometer a construir na minha casa um altar de adoração ao Senhor. A tirar um tempo da nossa rotina, corrida, da nossa vida, para te adorar, para te agradecer, para engrandecer o teu nome, para compartilhar a palavra contigo, para nos fortalecer. Aleluia. Deus, nós queremos apresentar a nossa casa diante de Ti. E queremos te pedir, Senhor, faz o sobrenatural em nós e através de nós. Nós queremos aqui nos comprometer juntos como igreja do Senhor, a abrir nossos lares da mesma forma que abrimos os nossos corações. Queremos nos comprometer a construir nas nossas casas um altar de adoração ao Senhor.
E nós queremos também, Senhor, declarar, decretar que nós veremos o teu sobrenatural acontecer dentro da nossa casa. Que onde não tinha provisão, vai ter provisão. Que onde tinha pessoas incrédulas, serão pessoas que proclamam o teu nome. Que onde tinham filhos separados dos pais, terão filhos que honram e amam seus pais. Que onde tinha cônjuges que não se entendiam, terão casais ajustados pela tua palavra. Que onde tinha avós e avós que não eram honrados, nós teremos honra por parte dos filhos e dos netos. Nós veremos, Senhor, as nossas futuras gerações honrando e bendizendo o teu nome. E neste momento nós oramos. Alcança, Senhor, os nossos filhos. Nos ensina a ensiná-los no caminho certo. Nos ensina a percorrer junto com eles nesse evangelho que é só amor. Nos ensina, Senhor, a amar a tua palavra e a abrir nos nossos lares um mover que vai transformar a história da nossa família. Em nome de Jesus, Deus, vamos adorar juntos.